Roberta Estopa, vereadora do PT na cidade de Ourinhos, no interior paulista, vem sendo perseguida politicamente. Ela é alvo de um pedido de cassação na Câmara dos Vereadores local, sem passar pela Comissão de Ética na Câmara Municipal. E por ter compartilhado postagem de uma internauta com críticas à Casa Legislativa lá de Ourinhos. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a própria Roberta Estopa. Vereadora Roberta Estopa, seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigada, boa tarde a todos e obrigada pelo convite, principalmente, e pelo espaço, né, para eu poder falar um pouco sobre isso em outros lugares aqui fora da minha cidade. Pois é, vereadora, em um momento que muito se fala em violência de gênero, em violência política, a senhora, aí na cidade de Ourinhos, vem sofrendo uma espécie de perseguição. E olha que é só por dar voz ao munícipe, especificamente, né? Queria entender como é que foi esse processo, como é que está a situação da senhora no legislativo aí de Ourinhos, no interior de São Paulo. Eu sou vereadora aqui desde, né, estou no 2 anos e meio de vereança e eu nunca fiz nenhuma crítica, nunca cometi nenhuma falha ética, nem falta de decoro. Eu sou muito respeitosa no meu trabalho, muito respeitosa com meus colegas. E eu tenho um trabalho muito de apresentar projetos de leis, de fazer uma fiscalização intensiva com os serviços públicos. A gente fez um trabalho recente de campanha de conscientização contra a privatização ou concessão da Superintendência de Água e Esgoto aqui da cidade, a SAI. Então, a gente tem um trabalho coletivo, muito embativo, e o que acontece é que Ourinhos, nessa legislatura atual, né, 2021-24, já recebeu 5 denúncias de falta de decoro de vereadores, 4 foram contra homens e a única foi a minha. Somos 2 mulheres hoje em 15 vereadores. E a minha é a única que foi para a comissão processante. As outras foram para o comitê de ética ou nem passaram, né? Foram votadas para a comissão processante e votaram contra. Então, a minha única denúncia de 5 que chegou numa comissão processante. Vereadora, é bastante preocupante a situação, porque, na verdade, a senhora estava dando voz a uma cidadã, a uma pessoa que estava ali proferindo a sua opinião sobre a Câmara dos Vereadores e de forma pública, não havia nenhum erro nisso. E, de fato, os procedimentos que foram tratados com a senhora foram tratados de forma diferente com outros pessoas ali também do Legislativo que ocupam o mesmo cargo que a senhora. E aí, como o meu parceiro aqui falou, a gente fala muito sobre violência de gênero na política, né? Aí a senhora percebe que, neste caso, a senhora ser mulher afetou e agravou essa situação e levou a essa escolha dos seus colegas de legislativo para esse caminho? É meio complicado, né? A violência política de gênero, ela está no interno de qualquer casa legislativa, né? Há muitas denúncias de mulheres vereadoras, deputadas e prefeitas. É um espaço muito difícil para nós mulheres. Isso é no cotidiano de trabalho. Chegar nesse ponto de abrir uma comissão processante por conta de um repost de um stories é muito pesado mesmo. Né, usar esse termo o tempo todo, né? Cassação, eu tô andando pra rua, assim, vão te caçar, vão te caçar. Isso é muito pesado, é muito difícil para nós trabalharmos com isso. A gente tem um exemplo das 6 deputadas federais que também pularam os ritos processuais e elas foram direto para a comissão processante. Eu não sei qual é o nome lá, sumiu agora, se é o mesmo ou não. Mas a gente vê isso com nós mulheres, né? O cotidiano é muito difícil para nós em qualquer lugar. E aí na política não é diferente. A gente vem tentando aprovar projetos como autorização de doulas em hospitais, um projeto de lei com o nome da Marielle Franco, que é um projeto de lei que vem da Rede A Ponte, e várias vereadoras estão apresentando no 14 de março. Aqui, os vereadores, um vereador homem fica sempre prorrogando para que não seja votado, inclusive apresentou uma emenda para retirar o nome da Marielle Franco. Então, a gente vê uma dificuldade com tudo que é pauta de gênero, e não só, mas em específico, né? E aí eu acabei repostando, eu não me lembro disso, porque que aconteceu? Já é a terceira vez que eu apresento o projeto de doulas. Eu apresentei em 2021, 2022, agora 2023, e vou apresentar em 2024.
e todas as vezes são negados. E as mulheres na cidade, elas ficam muito revoltadas, né? Principalmente as que trabalham com dolagem, as mulheres que são mães, e as que não são mães, as mulheres ficam muito bravas. E acontece que termina uma sessão dessa, eu sou marcada em diversos posts, diversos. E é muito difícil controlar isso, meu celular não fica só comigo, tem assessoria, então é muito complicado. E passou, né? Enfim. E agora a gente tem que lidar com todo esse processo, assim, é muito complicado mesmo, é um processo difícil, porque a gente tem um trabalho muito ético, muito digno, a gente está ali no cotidiano. Hoje mesmo eu estava na Câmara, eu acabei de chegar aqui em casa para participar da entrevista. Então, mesmo um pós-feriado, a gente está ali pensando em projeto, a gente não parou o trabalho, porque a gente está acreditando muito que isso não vá para frente, a gente tem muita esperança, né, que isso não aconteça, que não se cale a voz de um mandato que é coletivo, que é de mulher. Ourinhos, a Câmara teve 256 ou 258, agora 256 homens, né, na história das legislaturas. Somente 8 mulheres, né? Somente 8. E aí, quando a gente ocupa esse espaço, né, acontece esse tipo de coisa, assim, é muito complicado mesmo. O que fica claro, vereadora, é bem típico da misoginia, do machismo que impera nesse país e que o trabalho tem que ser constante de todos e todas para desconstruir e respeitar, né? Se almejamos e lutamos por uma sociedade justa e igualitária, ela tem que ser justa e igualitária em todos os setores da sociedade, inclusive nos parlamentos. Mas para além dessa questão dos ataques que a senhora vem sofrendo, essa perseguição de gênero e política, por um outro lado, também a senhora tem recebido solidariedade de vários pontos e de vários distintos setores também. Queria lhe ouvir também quão importante também receber esta solidariedade, vereadora. Isso é muito, além de bonito, acolhedor, é muito importante porque mostra que é um mandato que tem voz. É um mandato que chegou na população de Ourinhos, né? As pessoas conhecem o mandato e estão preocupadas com essa possibilidade de uma cassação, né? Chegar numa comissão processante é assustador mesmo. Então, assim, tá o movimento hashtag Roberta Fica e Roberta Estopa Fica, que é meu nome e sobrenome. Eu sou de um coletivo aqui em frente, sou do Comitê Popular de Lutas Permanentes, e estou tendo muito apoio dos sindicatos, da PUESP, dos deputados federais, estaduais, não só do meu partido, do PT, mas do PSOL, da Rede, de outros partidos também. O que está gerando, ao meu ver, uma comoção mesmo, né? De que isso não seja levado a cabo. Né? Então, é muito importante para mim, mas eu acho que é principalmente para o mandato, porque a gente tem uma trajetória aqui de conversar com mulheres, com jovens e falar, sejam candidatos, ocupem esse lugar é da população, esse lugar é nosso, né? E se algo assim acontece, pode ser que desanime outras mulheres, né? A gente tem essa preocupação, falar, não desanimem, a gente, para um processo verdadeiramente democrático, tem que ter homens, mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+. Então, essas pessoas elas não podem desistir de querer ocupar esse espaço que, historicamente, é feito por homens e para homens. Né? Eu já faço esse discurso há muito tempo. Eu apresentei um projeto de lei aqui sobre o Dia Municipal de Combate à Violência Política de Gênero. Foi aprovado, né? A gente 31 de agosto, é um dia emblemático, né? Que é o dia que se culminou o impeachment da presidenta Dilma, da ex-presidenta Dilma. E a gente escolheu essa data já seguindo uma linha nacional aí desse dia, e da importância do município debater isso, de se entender o que são as violências contra as mulheres e que a violência política de gênero é também uma violência, deve ser tratado dessa forma e tem que ser combatido, debatido e conversado. Porque numa casa com 15 representantes ter só 2 mulheres é muito emblemático. A gente precisa falar sobre isso. Por que as mulheres têm tanta dificuldade de ser candidatas, assim como depois, quando entram, têm dificuldade de exercer o seu trabalho, né? Quando apresentaram, para dar um exemplo aqui, né, a emenda pedindo a retirada do nome da Marielle, é uma dureza muito grande, porque é um projeto escrito por mulheres, porque não é meu, é de um coletivo muito maior que eu, para mulheres negras, porque é o Dia Marielle Franco de combate ou enfrentamento, não lembro a palavra, as violências contra as mulheres negras. E aí vai um homem e apresenta, né, uma emenda para retirar o nome da Marielle de um projeto que foi feito por mulheres. Então, por isso que tem que ter mais mulheres, por isso que eu vou seguir nessa luta, eu não vou desistir de
ter esse diálogo e de fazer esse enfrentamento. E, vereadora, tem uma mobilização já sendo feita em defesa da senhora, em solidariedade à senhora, uma mobilização popular, inclusive. E eu gostaria de saber se o mandato pretende recorrer a alguma instância jurídica ou algum tipo de outra instância que possa intervir nesse processo, que possa aí talvez modificar o rumo que está se tomando dentro da Câmara. Sim, a gente está conversando com advogados, não tem nada concreto ainda, né? Não tem como falar o que a gente vai fazer, mas sim, já estou procurando ajuda jurídica, estou tendo muito apoio, principalmente da executiva estadual do PT, né? Eu estou tendo esse apoio, esse olhar, essa preocupação da Secretaria de Mulheres. Então tem, sim, a gente está vendo todas as possibilidades para que não chegue a isso, e aproveitar que esse espaço tão generoso que vocês abriram para mim, de divulgar as minhas redes sociais para as pessoas acessarem o abaixo-assinado que a gente fez, que na verdade foi o Comitê de Lutas do Movimento Varta Fica. Para mim foi uma surpresa quando eu acordei e estava com esse abaixo-assinado. Eu fiquei muito feliz que esse movimento, que é orgânico, né, e não sai de dentro do mandato, sai das pessoas que compõem o mandato, para além, né, do gabinete ali de dentro, dos assessores. Então, tem um abaixo-assinado rolando e está nas páginas do Coletivo em Frente. Quem puder seguir, acompanhar e ver, tem um loginho roxo. E as minhas páginas é Roberta Estopa, o Instagram acho que é Estopa Roberta, mas é sempre o meu nome. O que eu estou vendo que está muito bonito é que as pessoas estão compartilhando, estão me marcando, né? Eu tenho evitado algumas coisas, né? Estou muito preocupada com o que eu posso falar, que não pode me comprometer mais. A gente fica assim com esse medo, né? A gente deveria ter uma coragem de trabalhar e a gente fica preocupada de não compartilhar isso, ou não usar um termo, não usar outro, que deve ser uma preocupação geral, né? Mas hoje eu confesso que eu estou mais preocupada ainda. Precaução é sempre bom, sobretudo quando esses ataques eles são de todos os lados, de vários cantos do país, não só na sua cidade. Mas a minha pergunta agora para a senhora falou que o legislativo da cidade é composto maioria por homens e só 2 mulheres na legislatura, a senhora e outra colega. A minha pergunta, como que a outra colega se posicionou? Houve algum tipo de sororidade, algum apoio por parte da colega no legislativo, vereadora? É tão complicado, né? Ela votou favorável para que eu fosse para processante, então eu só vou falar isso. É público, né? Tá no YouTube, sim, a transmissão é ao vivo, né? Da sessão, ela tá no YouTube para quem quiser ver, inclusive a sessão de 4 de setembro, não, 4 não, anterior, a última de agosto, aqui as sessões são toda segunda, e foi favorável, foram de 15 votos. O presidente da Câmara não vota, né? O voto precisa de maioria absoluta, 2/3 precisariam de 10 votos e teve 11. A minha pergunta, desculpa, Ana, foi nesse sentido, porque a gente fala tanto de solidariedade, sororidade entre mulheres, tal, por isso que eu fiz esse questionamento. Mas, enfim, sim, eu entendo também a sua resposta, não há nenhum problema, porque a nossa solidariedade à senhora, né, e tomara que a população, de fato, entre nas suas redes sociais e que o abaixo-assinado vá adiante, porque não dá para calar uma voz feminina num país extremamente machista, mas, portanto, é um país de maioria de mulheres, entendeu? Então, não dá para entender isso. Então, nossa solidariedade à senhora e que a senhora continue lutando aí para manter o seu mandato, como a senhora falou, mandato coletivo, né, Ana? Exatamente. Só lembrando que não é um caso isolado, né, vereadora? Não. A senhora mesmo já falou de outro caso e a gente tem um caso do Renato, por exemplo, também no Sul, e que de fato, assim, a perseguição contra pessoas que estão na vereança, que estão no legislativo, estão trabalhando em prol da população, mas tem ali uma majoritária que é contra, que é a oposição dele, acaba ficando, parece que um processo, as ferramentas legislativas são usadas contra quem luta pelos trabalhadores, né? Ah, sim. O Renato é um caso muito emblemático também, e ele conseguiu reverter isso na justiça pós-cassação, né, se eu não estou enganada. Isso. E tem vários casos, várias vereadoras do PT, né? Teve uma vereadora de Cachoeira Paulista, a de Ribeirão Preto, que eu acho que foi para a comissão de ética, que teve muitas mulheres que foram para a comissão de ética, algumas para processante.
Teve uma do Sul, uma mulher do Sul do PT, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, que ela chegou ao processo de cassação, não sei se ela conseguiu reverter na justiça. Se eu não me engano, me falaram de alguém de Natal, não sei qual cidade. Então, assim, isso está acontecendo muito. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, são algumas vereadoras aí, e não só do PT, mas vereadoras que fazem, né, mais enfrentamentos e tal, também estão sofrendo esse tipo. Então, meu caso não é isolado, não é único, e isso é o que mais me preocupa. Eu não sou uma vítima aqui em Ourinhos, né? É uma estrutura muito maior que a gente. E eu repito, a política é muito feita por homens e para homens. É como se a gente fôssemos invasoras nesse espaço, e a gente não é. Esse espaço é nosso, e eu quero continuar ocupando e dando voz às pessoas através desse mandato. Perfeito. Conversamos com Roberta Stoppa, vereadora pelo PT na cidade de Ourinhos. Roberta, vereadora, toda a nossa solidariedade nesse momento ao mandato, a esse coletivo que está sendo impactado com isso também, não só a senhora. E foi um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigada, agradeço a vocês dois pelo excelente espaço e pela oportunidade. Abraço. Abraço. Um abraço.